Vamos analisar outros dois mestres aqui da cultura pop de Yu Yu Hakusho. Mestre Genkai e Toguro. Ah, professor, acho que o senhor está errado. Toguro não era um mestre, não. Será? Será que eu consigo provar que Toguro era realmente um mestre? Olá, sou o professor Manuel e vamos analisar dois novos mestres hoje da cultura pop das mídias. Yu Yu Hakusho. Se você assistiu Yu Yu Hakusho, você sabe que é a história de um garoto que foi atropelado e ele volta à vida, ele era descendente de um demônio. E aí você tem que assistir, tem um novo seriado na Netflix, você pode também assistir esse novo seriado na Netflix. E vamos decidir agora se o Toguro era um mestre ou não. Vamos dar o contexto primeiro. Lembra que a gente está falando do Japão, né? A história que o Toguro Ani, né, o Toguro mais velho, conta é que a Genkai e o Toguro eram estudantes, os dois melhores estudantes, ou seja, eles não eram mestres do lugar onde eles estavam, eles eram estudantes, mas eles davam aula, porque diz que o Toguro tinha discípulos. Então lembra que para cultura oriental, para os japoneses, existe a figura do senpai. Então tem o mestre lá, o professor que dá aula, tem o senpai, que é como se fosse uma espécie de um monitor, alguma coisa desse gênero, que vai também cuidar do aluno, vai também dar aula para o aluno, né? E o Toguro e a Genkai eu acredito que seja algo desse tipo, que eles seriam os senpais ali dos outros. Eles seriam os irmãos mais velhos dos outros, cara, ensinariam aos outros discípulos. E eles saem, e quando eles saem, uns yokais aí atacam. O mestre ataca toda a parte ali dos discípulos do mestre e mata todo mundo. Eles chegam na hora em que está ocorrendo aquilo ali e eles não conseguem fazer muita coisa, tá certo? Lembrando disso, esse é o contexto. Ah, professor, mas não é dito no anime que tinha um mestre? Cara, quem é que ensinava aquela galera? Quem é que ensinava para eles dois? Deveria sim ter um mestre. Sabe por quê? Também porque o Toguro, assim que acontece isso, ele vende a alma para não envelhecer. Então o mestre deveria ser alguém forte, só que devia estar envelhecido, e aí ele foi derrotado por esse yokai que acabou matando todos os discípulos também. Então ele tem as duas coisas que Toguro vende a alma, para não ser fraco e para não sentir os efeitos da velhice, para ser imortal e não sentir os efeitos da velhice. Então olha só, nós temos essa linha aí do Toguro, e a linha da Genkai ela viu aquilo acontecer, ela também perdeu os discípulos, e aí ela vai se tornar mais rigorosa para escolher os discípulos dela, ou seja, ela também vai ignorar a ideia da fraqueza. Então ela vai querer discípulos fortes, ela vai mandar os fracos embora, ela vai querer só quem consiga se sustentar, e ela vai buscar algo maior, aquela força que ela tem espiritual, para conseguir superar tudo isso. Então ela vai viver um pouquinho mais graças a essa força espiritual que ela tem. Lembra que no seriado, no desenho que eu estou dizendo aqui, no mangá, no anime, ela não aceita tantos discípulos, ela faz uma prova. Então, para o cara ser escolhido, diz no anime que ela já não escolhia há anos um discípulo. Então, ela poderia ser uma mestra. Existe mestre sem discípulo? Olha aí. Tá vendo que ia chegar você, ia convencer você que o Toguro era um mestre também? E aí? Mestra Genkai, ela é mestra por quê? Ela é mestra porque se tornou absoluta em uma habilidade. É mestre sem discípulo, então. Toguro também chegou à maestria numa habilidade. Entra naquele meu videozinho de o que é ser um mestre, tá? Então, nós temos várias definições, e dessas várias definições, vários conceitos do que é ser um mestre. O que é considerado um mestre? Eu já disse, tem aquela história do Kung Fu, um marceneiro que trabalha muito bem, ele chegou à perfeição da marcenaria, ele é um mestre, ele está praticando Kung Fu. Lembra disso aí. Então, para a tradição oriental, existe esse tipo de conceito de aproximação do termo mestre. A Genkai não quer um discípulo fraco. Por que ela não quer um discípulo fraco? Porque não quer alguém que morra na mão dos yokais, como os discípulos dela morreram naquela época. Mas, ao mesmo tempo, ela sente. Então, olha só, ela sente os efeitos da velhice e que ela precisa passar aquilo para alguém. Para a sorte dela, aparece o Yusuke Urameshi, e aí ela escolhe ele como aluno, vai passar para ele, lembra que ela também vai ensinar alguma coisa para o Kuwabara ali.
né? E a gente vai, graças a Deus, ter a doutrina dela repassada para o Yusuke. Então vamos lembrar disso. Que tipos de mestres seriam ela e o Toguro? Primeiro, o Toguro. O Toguro, ele vende a alma, então aquela coisa traumatiza ele de uma certa forma que ele vende a alma dele para não ficar velho e também para não ser fraco. O Toguro tem essa obsessão por não ser fraco. Todo mundo que enfrenta ele e for fraco, ele mata. Se for forte, ele vai dar uma chance. E ele acaba dando chance para duas pessoas, que é o Karazo e o Bui. Esses dois caras treinam com o objetivo de vencer o Toguro, ou seja, talvez matar o Toguro mais adiante. Mas, ao mesmo tempo, ambos admiram o Toguro, ambos treinam também com o Toguro, ambos também enfrentam o Toguro e levam aquele enfrentamento do Toguro como um certo treinamento. O Toguro é a inspiração deles dois. O Toguro é o objetivo deles dois. E isso já tornaria Toguro um mestre na visão desses dois, que seriam os dois discípulos dele. Ou seja, Toguro acaba tendo dois discípulos, isso se a gente tirar o irmão, talvez o irmão também entre aí nessa linha de ser um discípulo do Toguro, mas o Aniki, né, aquele pequenininho ali, é muito caótico, né, não é duvido. Mas o Bui e o Karazo são sim típicos, né, de alunos, eles são disciplinados, eles são fortes, eles levam o cara como um exemplo, como um mestre. Já a mestra Genkai, ela tem a maestria, ela conseguiu dominar o poder espiritual dela, ela tem uma grandeza de espírito, mas ela não tem o discípulo, ela não tem essa passagem de tocha. Isso só vai acontecer quando o Yusuke chegar. Então você vai ver coisas do tipo, ela não tem uma didática, ela não tem a paciência que tem que ter com um aluno, ela também não tem uma forma, vamos dizer assim, uma metodologia. Então ela vai usando coisas e ela vai se adaptando às coisas que vão aparecendo. Então ela também não diz tudo para ele, ela não tem nada escrito. Então ela não tem uma formalização do que ela vai passar para o Yusuke, não existe uma forma do que ela vai passar para o Yusuke, tá? Ela só meio que passa aquilo ali para o Yusuke naturalmente, como o pessoal costuma dizer, né? Então ela faz um treinamento pesado com ele, luta com ele toda hora. Ah, professor, ela pega leve com ele, claro, senão ela mataria ele no primeiro episódio de treino. Então, obviamente, ela pega leve com ele, ela ensina as coisas para ele e vai se tornando uma relação de mestra e aluno ali. Professor, ela se interfere na vida do Yusuke? Não, ela não interfere na vida do Yusuke, assim como o Toguro também não interfere na vida dos outros dois. Ela acaba se tornando um exemplo para o Yusuke, com certeza. Ele quer ser ali igual a mestra Genkai, ele quer ter aquele domínio daquelas técnicas como a mestra Genkai tem. Ah, professor, ela também está ali e ela vai fazer outros discípulos. Não, ela não vai fazer outros discípulos, ela não tem o menor interesse em fazer outros discípulos. Só talvez quando ela está já ali, eu vou soltar um spoiler ali, tá para morrer, que ela talvez se arrependa de não ter tido mais, para não passar, ter tido a chance, vamos dizer assim, de passar a chama, né, adiante, né? Devia ter tido mais discípulos. E se o Yusuke também morresse ali, já era. Então talvez depois ela tivesse arrependimento daquilo ali. Então vamos lembrar disso. Nem sempre mestre tem um discípulo, tá? Então, para esse seriado, para esse anime, para esse mangá, estamos dando a visão do mangá, talvez do autor do mangá. Um mestre não precisa de discípulo, um mestre precisa ter a maestria daquilo que ele pretende ensinar ou daquilo que ele pretendia conhecer. Então, ele leva, como eu já disse, aquela ideia do oriental de que se um marceneiro ele conseguiu chegar lá no topo da técnica dele de marcenaria, ele é um mestre. Ele não precisa ter um papel dizendo para ele aquilo ali. Mas, contudo, não obstante, todavia, lembra que também é uma tradição deles lá passar um diplomazinho pro cara, graduar o cara, dizer que o cara é um mestre, botar num pergaminhozinho os alunos que ele teve. Então lembra disso aí. Mas no anime Yu Yu Hakusho, eles são mais os mestres porque assumiram a maestria daquilo que eles pretendiam dominar. Tá? Lembra que tem um mestre também no meio do torneio, estou falando novamente do desenho, do anime, que ele foi dominado por um yokai que botou uma coisa nas costas dele.
dominou ele e os alunos sabiam o que ele estava fazendo e começaram a chorar, e o Suki libertou os caras. Tem toda essa história aí, né? E a Genkai também livra os caras, porque ela também se lembra da época dela, que ela era uma aluna. Então tem essa história daí também, e que os caras eram dominados e que tinha o mestre deles lá, e o mestre deles também era o exemplo. Então o autor do Yusuke Urameshi e o autor do Yu Yu Hakusho, ele tem essa ideia de mestre, e é isso que ele passa. Ele passa a ideia de que mestre tem que ser um exemplo, mestre tem que ser, vamos dizer assim, o seu objetivo. Você quer ser como aquele cara dali, você quer aquilo ali, e ele tem que ter a maestria daquilo que ele pretende. Não necessariamente ele precisa ter um discípulo ou outro, mas ele precisa ter a maestria daquilo que ele se comprometeu. Então, se ele se comprometeu a ter um espadachim, ele tem a maestria de ser um espadachim. Entendido o conceito de mestre que existe no Yu Yu Hakusho, agora eu vou dar a minha opinião, tá? Não tem nada a ver com a análise do caso. Eu gosto bastante do personagem Mestra Genkai, porque a personagem Mestra Genkai, ela tenta seguir o caminho do humano. Então tem três, né, seres lá, né? Tem o Yokai, tem o mundo espiritual e tem o caminho dos humanos. Ela tenta seguir pelo caminho dos humanos. Já o Toguro, ele se sente tão culpado de não estar lá. Ele se sente tão culpado de não ter impedido a morte tanto dos alunos dele, como talvez do mestre deles, que ele resolve seguir o caminho dos monstros. Mas, professor, isso é óbvio, ele vendeu a alma. Não, mas mesmo depois, ele tinha a chance de conseguir o perdão e ele escolhe o pior caminho possível. Então, por que isso aí, professor? Porque o cara, ele escolhe crescer pela dor. Então, você já deve ter ouvido isso aí. Ah, fulano não aprende, fulano só aprende quando dói. Então, diferente disso, eu acredito que Toguro conseguiria aprender sem ser pela dor. Ele escolhe o caminho da dor como caminho de aprendizado. Eu acho isso fantástico. Esses dois são, para mim, assim, o exemplo, né, do que o autor acha do que é ser um mestre, né? Então ele não tem uma colocação tipo Senhor Miyagi, do cara que vai entrar na vida, vai ser o padrinho de casamento, que vai dar dinheiro para o cara comprar um carro, qualquer coisa desse tipo. Não, ele leva um mestre como se fosse um farol que vai dar o direcionamento, um farol que vai ser o seu objetivo de chegar, né, que realmente vai iluminar você, o seu caminho, que vai ser o exemplo. Então ele coloca isso daí, eu acho isso fantástico, combinou muito bem com o anime. Se você não assistiu ainda o anime, o seriado da Netflix, ou se você não leu o mangá, recomendo que leia assim, porque é muito bom Yu Yu Hakusho, e aí você vai poder ver se eu tô certo, se eu tô errado, né? Se a minha análise aí, se a minha opinião sobre os dois personagens, a Mestra Genkai e o Toguro, foram certas, foram erradas. Se você acha que não tem nada a ver, cara, aí você viajou, eu estou de boas aqui, comenta aqui embaixo.